Vamos fazer essa maquiagem hoje, gatinha. Fica aí olhando, tá? Oi, gatinhas. Eu vou mostrar pra vocês hoje como eu faço minha maquiagem profissional, tá? Como eu já tenho outro vídeo aqui mostrando como eu faço minha pré-base. Minha pré-maquiagem, tá? Pré-base não, pré-maquiagem. A preparação antes de receber a maquiagem, tá? Então, após ter feito a preparação, eu venho corrigindo a minha sobrancelha, tá? Que eu já fiz o design dela, tá? Pra quem não sabe, eu sou designer de sobrancelha também. Então, já está meio caminho andado, né? Então, eu vou fazer já o recorte, o acabamento da sobrancelha, junto com a preparação da minha pálpebra, a base, né, pra gente fazer o esfumado, certo? Então, em seguida, eu já venho com a base, eu faço uma misturinha, tá? Pra chegar no meu tom ideal, certo? E vou aplicando no centro do rosto, né, que a parte que precisa estar com a cobertura maior. E pego um pincel pequeno para ajudar na aplicação dos cantinhos mais difíceis de cobrir, né? De dar um acabamento mais específico, tá? Eu venho aqui ao redor da sobrancelha, né? Para não estragar já o acabamento que a gente fez. E faço o acabamento com a esponjinha, certo? Depois que eu faço o acabamento com a esponjinha, eu venho com uma pré-base, tá? É um corretivo mais resistente, para dar uma cobertura maior e uma resistência maior na maquiagem, tá? Lembrando que essa maquiagem, ela é para noivas, debutantes, eventos à noite, tá? Não é para ser usada de dia, a não ser que você seja meia louca, se feito eu, né? Aí, sei lá, né? Mas é uma maquiagem, tá? Para eventos. E de preferência à noite, tá? Ou para fotos, tá? Então, eu venho com o contorno, 2 tons mais escuros que a minha pele. Já vou fazendo o acabamento com a esponjinha, para não marcar, né? Porque se a gente faz esse processo aí, deixa para esfumar depois, para passar a esponjinha depois, pode acontecer desse corretivo secar e ficar mais difícil de esfumar, ok? Então, eu vou continuar aí com o contorno mais escuro, dessa vez no nariz, tá? Porque meu nariz não é afiladinho, tá? Meu nariz é larguinho, certo? Então, eu faço o acabamento com uma esponjinha menor, para poder ser mais precisa na hora de esfumar, certo? Então, a gente fez a cobertura e agora a gente vai iluminar, tá? Porque corretivo líquido, gente, é para iluminar, não é para corrigir, tá? Depois que eu aplico a iluminação, eu venho, dou uma esfumada, tal, com a esponjinha, com aquele cuidado para não espalhar demais esse corretivo, né? Senão ele perde a sua função, né? E venho dando um acabamento com esponjinha menor no nariz, como sempre. Após feita a iluminação, eu venho com um pó solto, tá? Para selar o contorno mais escuro, tá? Eu não uso pó compacto, tá? Eu tô gostando muito de usar pó solto para selar esse contorno mais escuro, certo? Após ter selado todo o contorno escuro, por último eu deixo o nariz. Aí eu pego um pincelzinho menor, mais preciso, para me certificar que ficou um acabamento mais bem feito, tá? Então, ainda com a pele
ainda úmida, eu venho com o blush, venho com o iluminador, certo? Porque assim eu vou garantir que a minha pele dure mais tempo e o acabamento fique mais aveludado, certo? Após ter feito todo esse processo, eu venho com o pó translúcido, tá? E aplico em toda a área que eu sei que dura menos tempo, assim, que precisa de uma fixação maior e de um acabamento mais aveludado. Após ter feito essa aplicação, eu venho com um pozinho da cor da minha pele e retiro o pó translúcido, certo? Após isso, eu poderia vir reaplicando o blush também, só que eu só reapliquei o iluminador, mas tudo bem, é opcional, tá? Então, por último, eu vim com a água Fix para tirar aquele efeito de pó, né? E deixar a pele com um glow mais natural, apesar de várias camadas de produto, mas faz parte do processo. Após ter feito isso, agora a gente vai pro esfumado. Esse esfumado, gente, eu não vou dar muito detalhes de como eu faço ele, porque é uma técnica um pouquinho mais avançada, tá? Não vai dar para você entender, por mais que eu tente explicar, não, vocês não vão entender completamente, assim, não vai ficar uma coisa bem explicada, tá? Eu só quero mostrar para vocês como eu faço minha maquiagem profissional. Em outro vídeo, aí eu ensino a vocês como eu faço essa técnica de esfumado, tá? Mas eu posso dar uma pincelada, assim, nos detalhes mais importantes para fazer esse esfumado, certo? Só para vocês terem uma noção. Sei que não vai ser bem explicado, mas você já vai ter uma ideia, né? Como vocês viram aí, eu dei uma apagadinha na base da sobrancelha, né? Para ficar mais natural, tirar o excesso de claro, né? Que fica quando a gente bota o corretivo mais claro. Então, eu pego um pincel menor, certo? E venho com a sombra vinho, né? Que é uma sombra quente, tá? Que o esfumado vai ser quente hoje, tá? Esfumado puxado mais pro vinho, pro rosa. Então, eu faço essa aplicação dessa sombra. Eu vou aplicando sem espalhar demais, tá, gente? Eu pego o produto e vou dando batidinhas até ficar a cor que eu quero. Após eu ter feito essa aplicação, eu limpo meu pincel e dou uma esfumadinha só na bordinha, tá? Eu não esfumo toda a área que foi aplicada a sombra, tá? É só na bordinha mesmo, pra gente não tirar a pigmentação dessa sombra. Mesmo assim, ainda fica marcado um pouquinho. Você vem com aquela primeira sombra, né? Que é um tonzinho mais de pele, um tonzinho mais de café com leite. E vem na bordinha, onde a gente esfumou anteriormente. E aplica essa sombra. Então, ela vai agir como uma borrachinha, né? Então, ela vai ajudar a você dar um acabamento mais esfumado. Esfumado perfeito, certo? Então, eu faço o mesmo processo no outro olho, certo? Eu aplico a sombra vinho, né? Que é a cor intermediária, certo? E dou uma esfumadinha na bordinha, como eu já tinha dito anteriormente, certo? Após ter feito esse esfumado na bordinha, ainda fica um pouquinho marcado. Aí, o que a gente faz? A gente volta naquela sombra mais clarinha que a gente tirou a marcação da sobrancelha e aplica na bordinha desse vinho, dessa sombra vinho que foi aplicada, certo? Após isso, eu pego outro pincel, um pincel menor, tá? Porque cada vez que a sombra
vai ficando mais escura, o pincel vai diminuindo, tá? A gente vai pegando um pincel menor. Então, eu faço um Vzinho menor no cantinho interno. Eu não espalho muito, não cresço muito essa aplicação, tá? E para alegrar vocês, eu não vi que não estava gravando, gente. Mas não tem problema, só é você fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado, certo? Aí vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no outro olho. A gente vai esfumar e ainda vai ficar marcado. O que é que você faz? Pega vinho e bota na bordinha. Isso vai ajudar muito a esfumar essa sombra, porque a sombra escura a gente não pode mexer muito nela, tá? A gente não pode esfumar ela como as outras, ela tem que ficar lá no cantinho dela. Então, para esfumar, eu pego o vinho, né, que foi a segunda cor, e aplico na bordinha desse marrom mais escuro, já puxando para um preto, certo? Então, pra gente fazer um degradê legal, eu venho com uma sombra cintilante, tá? Na pálpebra móvel, no meio, tá? No meinho dela. Porque no canto interno eu vou aplicar uma sombra mate, tá? Sem brilho. É quase branca, mas não é branca, tá? Ela é um cremezinho bem sutil, tá? Pra poder a gente criar um degradê legal, tá? Do claro para o escuro, certo? Agora, meu amor, eu vou fazer um delineado bem fininho, tá? Só para ajudar no acabamento dos cílios, tá? Não vou fazer delineado gatinho. E de preferência é fininho, tá? Não vou deixar ele muito largo, tá? Porque hoje o delineado vai ser bem light, tá? Então é isso. Agora, meu amor, eu vou colocar os cílios, tá? Em outro vídeo eu mostro a vocês como eu coloco os cílios. Após ter colocado os cílios, eu vou para a parte inferior. Então, eu venho com aquela sombra mais escura que a gente aplicou no esfumado, tá? E aplico com delicadeza, tá? Sem esfumar, só aplicando para não manchar esse acabamento. Depois da sombra escura, eu venho com aquela cor de vinho, que foi a segunda sombra que a gente usou no esfumado. E aplico um pouquinho abaixo, tá? Para dar um degradê legal, para encaixar, né? A parte inferior com a superior, certo? Então, eu tiro o excesso, passo um rímel, né? Que é de lei, né? Passar um rímel, tá, gente? De preferência à prova d'água, para você não chorar aí e ficar toda borrada, tá? Eu vou usar um batonzinho que ele tem um tonzinho bem parecido com o esfumado, tá? E eu aplico bem rapidinho, tá? Porque o foco não é os lábios hoje, tá? Então é isso, meu amor. Espero que você tenha gostado, tá? Dá um curtir aí. Beijão, tchau.